Olá, meu nome é Andréia Canona, sou advogada de imigração, sócia do escritório Andrade Canona aqui em Miami, nos Estados Unidos. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo do que os que eu normalmente faço, porque eu vou tentar explicar para vocês um tema que tem sido realmente muito interessante. Temos recebido muitas chamadas e esse fim de semana tivemos um pouco mais de definição sobre o assunto, que é o quê? Que é a questão da inclusão de uma possível reforma imigratória dentro da questão da reconciliação orçamentária dos Estados Unidos. Então, primeiramente, o que é esse negócio de reconciliação? Bom, é um mecanismo que o governo americano faz em relação ao orçamento do país, onde muitas vezes eles incluem propostas de lei que vão afetar de alguma forma o orçamento do país, seja gerando mais dinheiro ou tirando dinheiro do país. Então, é uma questão bem complexa, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o que acontece? Como o Congresso, mesmo tendo maioria democrata, que no momento está interessado em passar uma reforma imigratória, não tem conseguido fazer isso dos métodos tradicionais. Isso porque dentro do Senado existe uma tradição, né? Que se chama o filibuster, que é onde eles precisam de uma supermaioria para passar legislação. Isso não é uma regra, é apenas uma questão de tradição que é sempre mantida ano após ano e por causa disso não tem se conseguido. Então passa-se a lei no House, né? Que é um órgão que não tem essa supermaioria, mas quando chega no Senado, as leis morrem. Então, o Senado tem sido chamado, infelizmente, de um cemitério de leis, porque elas nascem ou passam de um lado e ali chegam e elas não conseguem passar por não haver um acordo entre ambas as partes. Então, por causa disso, entendendo a necessidade realmente de algum movimento na área de imigração que nós não vemos desde 2001, que foi realmente quando aconteceu os atentados das Torres Gêmeas, e desde então não tivemos nenhum tipo de reforma imigratória significativa aqui nos Estados Unidos. Por causa disso, então, vê-se a necessidade de colocar dentro dessa questão orçamentária algumas propostas que podem realmente ajudar tanto pessoas como empresas que dependem dessas pessoas aqui nos Estados Unidos. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é o próximo passo. Isso ainda não é lei, que fique bem claro, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês agora dessas propostas. O próximo passo vai ser realmente uma análise por uma pessoa que se chama parliamentarian dentro do Senado. Ela vai analisar se essas propostas realmente vão de encontro a questões orçamentárias e se podem ser incluídas ou não. Então ainda tem essa definição, ainda vai ter que passar. Temos ainda alguns passos, né? Então não vamos sair já celebrando a vitória, já contratando advogado, porque não é a hora, gente. A hora agora é só de ter o conhecimento, estudar, ficar de olho no que está acontecendo, se preparando. Se passar alguma coisa, que maravilha, né? Mas a gente tem que ficar de olho e não pode se adiantar ou passar falsas informações e rumores como se fossem realmente lei. Ainda não temos nada. Estamos ainda só esperando, mas o que temos são as propostas, então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre elas. Eu tenho aqui nas minhas mãos as propostas, elas são bem interessantes e acho que vai realmente beneficiar um número bem significativo de pessoas. Então eu vou começar a tentar ir categoria por categoria e a gente vai falando um pouquinho delas, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque realmente é bem complexo. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com aqui o meu livrinho com as leis imigratórias, tentando só decifrar quem que encaixa, quem que não encaixa, e certamente eu vou fazer outros vídeos dando seguimento a essa conversa, tá? Então, a primeira categoria de pessoas que vão entrar, se houver essa reforma migratória, são os jovens, os chamados Dreamers. O que é interessante notar é a data que foi colocada. Então, jovens que estão residindo nos Estados Unidos continuamente desde o começo do ano, jovens que entraram nos Estados Unidos com 18 anos ou menos, então veja que isso é muito mais amplo do que o DACA, se encaixariam para uma petição de ajuste de status, pagando uma taxa adicional, fora as taxas normais de 1.500. Então, esse é o primeiro grupo, seriam os Dreamers. O segundo grupo são as pessoas que têm TPS ou se qualificam para TPS e que estão nos Estados Unidos também, fisicamente presente nos Estados Unidos por pelo menos 3 anos e tem uns requerimentos específicos, mas a gente vê que essa segunda categoria são as pessoas com TPS, né, que é o Temporary Protected Status. Alguns países foram incluídos recentemente, como Venezuela. Então, são algumas pessoas que já estão aqui há um tempo, 3 anos pelo menos,
e que se encaixam nessa categoria, tá? Então já falamos dos Dreamers, dos jovens, falamos dos TPS. Agora a categoria que eu acho que é a mais ampla são a das pessoas que têm trabalhado de alguma forma em um setor que é relacionado a trabalhos essenciais por causa do Covid. Essa determinação, eu vou ver se eu tenho aqui escrito, já foi feita pelo Homeland Security recentemente, quais são essas áreas realmente de infraestrutura. Então, houve esse memorando aqui do Homeland Security, e como vocês podem ver, é um memorando grande, gente, não é uma coisa só saúde. Eles fizeram uma análise de todas as áreas que, de alguma forma, foram consideradas essenciais para o trabalho e para realmente que o país pudesse avançar na área durante essa época do Covid. E é interessante, quando a gente vai lendo, obviamente tem o setor médico, né? Tem o setor de segurança nacional, tem setor de finanças, e vamos indo aqui vendo eletricidade, energia, educação. Então, quando a gente vai indo um por um, eles são bem amplos, transportes, e até na questão, por exemplo, um que eu achei bem curioso e bem interessante, é a questão de nas pessoas que fazem commercial facilities, ou seja, pessoas que trabalham na área de construção, fazendo esse trabalho desde construção de gabinetes, tudo que tem a ver com a parte de reforma, appliances, etc. E pessoas também que suportam, olha que interessante, serviços e produtos de higiene, incluindo pessoas que fazem limpeza. Então, é bem amplo, e eu acho que fazendo essa análise, muitos que estão assim ansiosamente esperando realmente alguma coisa sair, podem se encaixar porque é bem amplo, sabe? O que vai ser importante é você ter evidência desse seu trabalho. Então, não é uma coisa que, agora eu estou trabalhando nessa área. Não. Você tem um histórico continuamente de ter trabalhado, paga os seus impostos, ou a gente tem evidência que você tem os seus recibos, coisas que você já pode começar a olhar, né? Dentro dos seus arquivos pessoais, o que você tem. A gente ainda não sabe, primeiro que não sabemos se vai passar. Segundo, não sabemos se passar, quais são as evidências, porque lembra, uma vez que a lei é passada, o governo daí vai determinar quais são os formulários, que tipo de evidências aceitam, etc, etc, etc. Então a gente ainda não tem nada, nada, nada disso. A gente está aqui só especulando, gente. Mas eu acho que é importante porque é uma informação valiosa e eu acho que tem muita gente falando coisa que não que já anima demais ou assusta demais, e é bom ter um pouquinho de coerência dentro do que está acontecendo. Mas realmente é bem interessante ver nesse memorando quão amplo pode ser realmente o benefício migratório vindo disso. Tá? Então, depois desse grupo, é bem interessante que esse grupo é enorme, então você já vem entre os jovens, os TPS e os essential workers, nós já temos um grupo grande de gente que pode se beneficiar. Aí é interessante que eles daí entram numa outra área. A primeira é a reutilização de vários vistos que não foram utilizados. Quem acompanha o tal do Visa Bulletin, aquele boletim que vai mês a mês, e a pessoa, ai meu Deus, a minha data está chegando. A primeira coisa que eles vão fazer é recapturar todos os vistos que já foram meio que perdidos quando o ano fiscal virou e não foram usados. Eles vão meio que encher mais vistos. Isso vai aumentar a disponibilidade de vistos nas categorias, e o que vai acontecer? Por causa disso, vai correr um pouco mais rápido essa fila. Então, isso é uma coisa bem interessante, inclusive nós, advogados de imigração, temos já feito esse lobby com os congressistas a respeito de fazerem isso, que faz sentido, né? Muita coisa é perdida tolamente. Então, isso é uma coisa interessante. A outra coisa que é bem interessante, e eu só vou pincelar, porque eu mesma estou lendo aqui, meio interessada em como que vai ser isso na prática. Eles estão criando uma possibilidade de pessoas que têm desculpa, esqueci uma categoria muito importante. Pessoas que têm petições de família aprovadas e não poderiam se ajustar ao status porque entraram pela fronteira ou estão sem status. Essas pessoas também poderiam se beneficiar pagando uma multa de $1.500 e a partir disso poderiam também ajustar o status. Então veja, gente, essa categoria é muita gente que hoje, por exemplo, que veio com visto de turista, ficou sem status, está esperando uma petição para fazer um perdão, um sexual one waiver. Então, essas pessoas se encaixam também aí, tá? Então, vamos voltar. DACA, TPS, DACA não, Dreamer, que é bem mais amplo que o DACA, TPS, pessoas que têm funções essenciais, né? E também
essas pessoas com visto de família aprovados que poderiam já ajustar o status e no momento não podem porque estão sem status ou alguma outra coisa. Então, super amplo, né, gente? Aí melhora ainda mais. Por quê? Porque daí vamos ter uma categoria que eu achei interessante: a recapturação dos vistos, que a gente falou, que se perderam, né, no Visa Bulletin. E eles estão permitindo certas pessoas que estão na tal da fila de espera há muito tempo e que desejam ajustar os seus status, fazer esse ajuste. Por exemplo, pessoas que têm um visto que demora muito, que está esperando muito, de filho casado, de cidadão, filho solteiro de cidadão, ou então pessoas com algumas petições de trabalho que têm alguma questão de por país que está demorando muito. Nós sabemos que no Visa Bulletin tem alguns critérios para o país, seja EB5, seja EB3, EB2, EB1. Então, vão permitir essas pessoas pagarem uma taxa adicional. Então, para os vistos de família, essa taxa adicional vai ser 2.500 para o principal e mais uma taxa menor para os derivativos, né, a família. E para os vistos de trabalho, deixa eu ver aqui, em geral, acho que é $5.000 para os de trabalho e para os EB5 é $50.000. Então, para algumas pessoas isso faz sentido. Então, alguns países como China, Índia, que tem uma demora grande, México, então você vai poder acelerar esse pedido pagando essa multa. A mesma coisa com o visto de família, tá? Então, gente, é muito amplo, é muito generoso e é bem legal. Eu realmente, como uma pessoa que trabalha com imigrantes, né, que sou apaixonada por essa área e pelas pessoas, pelas vidas, né, das pessoas, eu realmente espero que passe. Se puder passar do jeitinho que tá, eu acho que seria maravilhoso. Muita gente vai se beneficiar. Eu vou ficar tão feliz podendo trabalhar nesses casos. E eu espero realmente que alguma boa notícia venha a sair. Mas sejamos prudentes, vamos estar acompanhando as notícias. Eu sei que muitos de vocês vão me escrever perguntando: eu estou nessa categoria? Não estou nessa categoria? Eu acho que se você quiser olhar, eu vou colocar aqui, ó, o memorando que você pode procurar. É esse daqui, ó, Advisory Memorandum on Ensuring Essential Critical Infrastructure Workers' Ability to Work During the COVID-19 Response. Você procura isso aí na internet, eu sei que é meio longo. Ele foi publicado no dia 10 de agosto de 2021, é bem recente, e dê uma olhada, mas certamente você vai precisar de ajuda se isso passar para fazer essa petição, porque existem argumentos que podem ser feitos, enfim. Mas, boas notícias, vamos ficar de olho agora no que o Congresso faz, acompanhe, eu vou estar postando vídeos aqui com um pouquinho mais de frequência agora que temos mais informação, e vamos esperar pelo melhor. Um abraço a todos e um bom dia.